Então, vamos lá, né? Aqui a gente tem uma listinha dos principais objetivos do marketing, né? Segmentando. Então, como eu já disse, que o marketing ele tem a intenção de tornar a empresa mais competitiva, de melhorar o seu posicionamento no mercado. E esse posicionamento, conforme o exemplo que eu dei, que eu vivi com as vendedoras que me atendiam, ele é multidirecional, não é só na direção da empresa para com o cliente, mas com o pensamento mais amplo de todas as instituições que o circundam, inclusive a sociedade como um todo, né? Hoje a gente tem muito essa questão da inclusão, a gente percebe empresas trabalhando nesse sentido, né? De se mostrar empresas inclusivas, a questão que até gerou uma polêmica do Magazine Luiza, de entre os seus trainees priorizar pessoas negras. Né? Se a gente observar, uma coisa que eu vi muito legal, a CIA tem um programa muito bom, muito bacana de inclusão da comunidade LGBTQ+, a sigla é grande, não decorei ainda. Né? Tem esse programa muito bacana e isso tem a ver, sim, com marketing. Não só com necessidades de mão de obra, mas com marketing, porque essas empresas pensam também em como elas são percebidas pelo mercado. Então, o marketing, o principal foco são os seus clientes, consumidores finais, parceiros, clientes internos, né, que são os colaboradores, todas as pessoas que participam desse processo. Tá? E uma coisa de relevância muito grande, nós vamos ter um módulo, né, no nosso curso até falando sobre isso, sobre pesquisa de mercado, que marketing é informação. Você precisa saber exatamente o que o seu cliente quer. Lembra lá do exemplo que eu dei da água, água no mercado, água no farol, água na praia? Então, é isso. Se você descobrir o que o seu cliente quer, onde ele quer, como ele quer, você vai ter um grande valor competitivo e você vai poder cobrar mais pelos seus serviços e assim levar mais lucro para as empresas. Então, a informação é fator primordial para as tomadas de decisões de marketing. Então, o marketing analisa todo o ambiente o qual ele está inserido e a principal ferramenta é a pesquisa de marketing. Nós vamos ter um módulo bem legal aí no curso sobre pesquisa de marketing. E assim, é interessante a gente entender que ela não é atividade fim, ela é atividade meio. Né? Com o marketing, com a pesquisa de mercado, nós vamos encontrar meios, maneiras de atuar em muitas empresas, em muitos segmentos. Tá bom? O marketing é a arte de estabelecer diferenças, é o que eu havia dito, né? Em relação às marcas de roupas. Se a gente for pensar de uma maneira bem simples e direta, a roupa, né, ela serve para quê? Eu tenho essa camiseta, serve para me proteger do meio ambiente. Mas, se ela tem uma marca, ela leva uma mensagem, né? Ela se torna um diferencial. E isso faz com que tenha mais valor. Tendo mais valor, o preço pode ser maior. O exemplo são os tênis, né? Olha que absurdo o preço de tênis. Só um negócio para a gente pôr no pé e andar. Beleza, se eu for pensar de maneira crua, simples e objetiva, eu penso pelo viés do preço, que o preço trabalha isso, né? Coisas palpáveis. O que eu consigo perceber, falar, olha, um tênis de sola emborrachada, é confortável, o material aqui do acabamento é bom, tal, R$ 200. Mas se é um tênis que tem um design, que ele é moderno, ele é bonito, ele é arrojado, ele é de uma marca X, esse mesmo tênis com esse mesmo material vai para mais que o dobro do preço. Por quê? Porque essa é a diferença ali, né, do valor. Essa diferença que foi estabelecida entre seus concorrentes gera-se esse valor. Então,
Tendo esse valor, a nossa empresa se torna o que? Mais competitiva. Por quê? Porque conseguindo trabalhar com margens maiores, né, com margens de lucro maior, as empresas conseguem sobreviver. Então, se a gente imaginar, né, uma empresa de logística que ela tem o diferencial da qualidade, ela é focada nisso, tem qualidade pontual, entrega bonitinho nos horários prometidos. O que acontece? Muitos clientes vão preferir pagar um valor mais alto para essa empresa. Por quê? Porque o consumidor final leva isso em consideração. Eu, por exemplo, estou aqui de plantão na minha casa, que minha esposa fez uma compra de uma bolsa pela internet e está esperando para entregar aqui em casa. Então eu tenho que ficar aqui de plantão. Né? Por quê? Porque não é uma empresa diferenciada. Agora, já imaginou? Se tem uma empresa que marca o horário e falou, olha, nós vamos entregar isso daqui nessa faixa X. Você pagaria uma taxa a mais? Muitas pessoas pagariam uma taxa a mais por esse serviço. E essa taxa a mais é a percepção desse valor. Tá? E o ambiente, o marketing, precisa trabalhar muito com informação. Lá no módulo de pesquisa de marketing, nós vamos falar mais sobre esses sistemas de coleta de informação. Tem muitas ferramentas, muitas coisas aí que a gente precisa de tempo para trabalhar. E agora não é o momento disso. Mas precisa muito haver um monitoramento do mercado. E a gente pensa em coisas mega sofisticadas, às vezes não. Por exemplo, eu falei para vocês, né, que eu trabalhei no segmento de moda, de varejo de moda, moda feminina. Então, basta a gente perceber, né, os fornecedores. Se a gente der uma volta nessas grandes redes de fast fashion, como C&A, Renner, Zara, ali a gente já consegue fazer uma leitura do que está por vir. Né? Aqui no Brasil ainda é muito forte a cultura da moda, das novelas. Né? O que está na moda na novela acaba indo para a moda na rua ainda, apesar de ter essa mudança, que o marketing está atento, da mudança dessa linha das novelas, né, para as redes sociais. Né? Eu lembro que eu vi no começo desse ano o BBB, aí tinha um monte de moça lá do BBB com uma bandana na cabeça, sei lá, eu olhei aquilo, por que essas minas estão vestidas igual o Bel Marques lá do carnaval lá da Bahia? Depois eu comecei a ver umas meninas na rua, lá no meu Face, começou a passar um monte de gente com aquela bandana lá na cabeça, lá parecendo o Bel Marques, lá de Atlético Banana, lá na Bahia. Então, são tendências, são características. Se eu ainda tivesse com as lojas, eu ia botar esses troços lá para vender. Então, é a observação, a percepção. Existem muitos caminhos para a empresa perceber o mercado. Né? Muitos caminhos mais complexos e caminhos mais baratos e naturais. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas cabe à área de marketing, o departamento de marketing, fazer esses monitoramentos. Certinho? Então esses aí são os objetivos do marketing. Agora nós vamos falar um pouquinho da correlação do marketing com outras áreas da empresa. Então a gente vai começar pela área de logística. Olha, a gente vai ter várias aulas aí ao longo desse módulo, desse curso, no qual nós vamos falar dessas correlações de maneira mais aprofundada. Mas só para a gente pincelar aqui nessa introdução, nessas primeiras aulas aqui do curso. Então a gente tem uma definição aqui básica de logística, que é entregar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, na hora certa, pelo menor custo possível. Então isso é uma definição de logística. É fácil fazer isso? Nem a pau. É muito complicado porque envolve muitos processos, muitas pessoas, muitas empresas, muitos trajetos, uma série de variáveis que podem levar ao fracasso desse processo. Então, uma empresa que consegue fazer a análise e o monitoramento disso e potencializar, se vender como uma empresa que tem
essas qualidades, se torna um grande diferencial no mercado. Eu tenho observado, por exemplo, memes, que isso é interessante, e isso também faz parte da análise, da percepção de marketing, né? Falar, o meme, falar, acho que vocês já devem de ter vistos, né? Ter vistos por aí. Depois, se eu achar, eu até coloco aqui para vocês verem. Um meme sobre o Mercado Livre, né? Falando que o Mercado Livre arromba o portão da pessoa e faz a entrega na hora. Então é uma percepção que as pessoas têm de que o Mercado Livre é uma empresa que faz a entrega correta, entrega de uma maneira rápida, né? Você faz a compra num dia, no outro dia o seu produto está lá. Então, essa percepção, que é uma percepção gerada pela qualidade operacional deles, né? Eles têm uma grande qualidade operacional, mas essa qualidade percebida pelo mercado, se torna um diferencial mercadológico, um diferencial competitivo. Porque entre comprar de uma empresa que você sabe que vai entregar amanhã e outra empresa que coloca lá de 3 a 5 dias, as pessoas tendem, por uma questão dessa ansiedade da modernidade, né, a ir lá no Mercado Livre. Vai ser mais caro? Vai ser mais caro. Por quê? Porque quando você entrega rápido, né, você tem um problema operacional simples, né? É a ideia lá do cara lá do mesmo princípio de um motoboy numa pizzaria. Se ele sai para fazer, ou o motoboy, ele sai para fazer entrega de 3 pizzas, ele vai ganhar 3 fretes. E as 3 pizzas são no caminho. Ele vai entregar uma, entregar outra, entregar outra. Ele vai demorar mais tempo na percepção do cliente. Para o motoboy, ele vai demorar menos, porque ele fez uma viagem mais longa e fez 3 entregas. Né? Agora, se ele fosse sair, entrega a primeira, volta para a pizzaria, pega lá a segunda pizza, entrega, volta para a pizzaria, entrega a terceira, ele ia correr mais. Né? Ele ia andar mais, a pizza chegaria mais quente lá para o cliente, para o segundo e o terceiro cliente. A pizza chegaria mais quente. Porém, o custo para o motoboy seria maior. A mesma coisa, a mesma ideia serve para uma transportadora grande, de grande porte. Se ela sai para fazer uma entrega pequena, ela vai ter muito custo. Se ela sai para fazer várias entregas pequenas, faz um roteiro de entrega, o custo dela é menor. Porém, para os clientes, isso não é tão bacana. Então, você precisa ter um volume, uma questão operacional, lá que os professores de logística vão trabalhar até melhor, né? O pessoal de transporte vai trabalhar isso melhor do que eu falando aqui para vocês. Mas a lógica, o princípio é o mesmo. Então, eles trabalham de forma a agregar valor. Então, as pessoas estão dispostas a pagar mais. Tá? Mas aí, por questões operacionais, é possível melhorar isso. Mas, de forma geral, a percepção é essa. Você tem empresas especializadas, por exemplo, você tem empresas especializadas em transporte de produto químico para o processamento da cana-de-açúcar para transformar em etanol, por exemplo. É um segmento, é um filete de mercado, mas como o cara só trabalha naquilo, ele trabalha só naquele segmento, ele já tem toda a manha do segmento. Então, os produtores já estão dispostos a pagar um valor a mais para aquela empresa que é especializada naquele segmento do que pagar para outra do segmento de transporte de produtos químicos que pode fazer esse serviço, mas ela não tem essa expertise. Então, ali, nessa questão de trabalhar uma segmentação, trabalhar o relacionamento, a confiabilidade, a gente está agregando valor ao processo logístico. Então, essa aí é uma correlação da logística com marketing. Já a gestão de pessoas, né? Poxa, vocês já devem ter ouvido falar, né, naquelas listas, né, das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. O que acontece? Para quem está entrando no mercado parece estranho, né? Mas para quem já tem experiência sabe que não. Às vezes as pessoas trabalham numa empresa que elas sabem que elas ganham menos, mas elas gostam. E aí elas ficam lá. Então o que é? É relacionamento, é cultura organizacional.
Então, são coisas que são trabalhadas pelo endomarketing, o marketing interno da empresa. E ali, a empresa consegue reter talentos. Então, ela trabalhando junto com o RH, o marketing trabalhando junto com o RH, consegue gerar um ambiente saudável, um ambiente propício para o desenvolvimento das pessoas, e as pessoas são as empresas, né? Então, pessoas satisfeitas geram um negócio bacana, né? Pessoas satisfeitas geram uma empresa que é competitiva, porque elas estão dispostas a lutar pelos objetivos da empresa. Elas estão motivadas a isso. E a motivação, vocês já devem ter visto lá, a gente vai ver aqui em algum momento, de novo lá a pirâmide de Maslow, né? Não são só motivações objetivas, financeiras, né? Um caso super interessante, né, que eu vi um dia desse, é um caso real, não posso citar a empresa, mas uma pessoa que trabalha nessa empresa que tem uma cultura organizacional muito tóxica, horrível, extremamente competitivo, não dá valor para as pessoas e tal. E aí eles chamaram um cara para trabalhar lá de volta, o cara já tinha trabalhado nessa empresa. O salário do cara era R$8.000. É R$8.000, né? Porque o cara ainda está nessa empresa. Que foi um dia de semana passada que eu vi essa história. R$8.000 o salário do cara. Ofereceram para o cara 12.000 para ele voltar, 50% a mais. Ele disse: não, eu já tenho 2 anos de empresa aqui, né? Eu não quero sair, que eu vou perder e tal. Então eles deram um valor, ofereceram para o cara um valor a mais de R$150.000 para ele se desligar da outra empresa e ir trabalhar nessa. É uma grande empresa nacional, uma das maiores empresas do Brasil, essa empresa. Não é multinacional, né? Brasileira mesmo. Ofereceram 150 pau para o cara e 50% de aumento. Ele não foi. Por quê? 2 coisas. A empresa atual que ele trabalha, ele gosta de trabalhar lá. Tem bons relacionamentos. E a empresa que ele vai retornar, ele já conhece, sabe que é um ambiente tóxico, péssimos relacionamentos. Então, não compensa. Toda essa grana, ele falou, não vale a pena. Então, tá ali, né? Então, quando a gente vê essas reportagens falando sobre relacionamento com as empresas, os funcionários, a motivação, as melhores empresas para se trabalhar, não envolve só pagamento, só o dinheiro, que o dinheiro é um grande motivador, claro, ninguém trabalha de graça, mas não consegue reter talentos. Então ali o RH, junto com ações ligadas ao marketing, tenta melhorar esses relacionamentos entre as pessoas e entre a própria empresa. Gestão financeira, né? O marketing e a gestão financeira tem também tudo a ver, porque muitos aspectos, por exemplo, uma coisa que acontece no Brasil, que a gente fala assim de marketing internacional até, a gente está tendo um problema com empresas do ramo do agro, porque o agro aqui no Brasil é tamanho industrial, né? Grande produção agrícola é uma produção industrial agrária. O que acontece? Elas precisam de investimento. Então, grandes investidores internacionais não estão fazendo mais investimentos no Brasil por conta de problemas ambientais. Por quê? Porque essas empresas ligadas ao setor financeiro, elas não podem se vincular a empresas que têm uma imagem ruim no tratamento com o meio ambiente. Então, esses produtores rurais perdem esse investimento desse capital dos investidores estrangeiros. Isso é uma das relações. Então, a questão da imagem do Brasil, a imagem dos produtores agrícolas no Brasil. Outra coisa de cunho mais operacional, até empresas pequenas, quando você busca diminuir o seu custo para você ter uma competitividade financeira, o que você vai fazer? Você tende a
pressionar os seus fornecedores, às vezes trocar de fornecedores. Então, um exemplo bem simples. Você vai fazer um bolo. Aí você tem a marca número 1 de leite condensado. Leite condensado menina. Ficar citando muita marca aqui não, né? E aí você tem as outras marcas que vêm abaixo dela. A gente sabe que essa leite condensado menina é o melhor, né? E aí, o que acontece? Você quer economizar. Os outros costumam ser até R$2 mais barato. Fala, eu vou precisar de 3 latinhas. Você diminui. Você muda de fornecedor. Na hora que você muda de fornecedor, teu produto não vai ter mais a mesma qualidade. Como é que você vai fazer para o teu cliente final ter a percepção? Esses são dilemas trabalhados na área financeira em relação ao marketing, né? Quanto que cada um afeta diretamente no outro, né? Uma gestão financeira muito austera, muito rígida, economizar, pode impactar até que ponto, né? Pode impactar. A gente tem até aqueles casos, né? Que, por exemplo, a empresa quer economizar, aí ela troca o sabonete do banheiro da firma, aí ela troca o papel higiênico, a toalhinha, secar a mão, por marcas mais baratas. Aí impacta logo na sequência, né, do trio aqui, né? O pessoal de suprimentos da área de logística tem que procurar novos fornecedores daqueles produtos mais baratos. Aí os funcionários começam a perceber aquele sabonete com cheiro esquisito, papel higiênico áspero, e isso impacta na imagem da empresa. O pessoal começa a falar, caramba, a empresa está ficando uma porcaria, olha só o que eles estão fazendo. E isso impacta no motivacional. Tudo isso são relações de marketing e interdependência entre as áreas, né? Então, a empresa precisa ficar atenta a esses posicionamentos. Aí, ó, a gestão financeira acaba rebatendo em todas as outras áreas, né? Então, são correlações. Existem correlações de marketing com todas as áreas da empresa, né? Mas vamos ficar aqui nessas três que eu acho que já está bom.